Olá, bom dia, muito bom dia. É muito bom estar aqui nesse dia 15 de julho, para a gente conversar, né? Nós fizemos 2 dias aí, ficamos 2 dias sem a live por causa de viagem de trabalho, e é bem provável que a gente fique mais 15 dias sem por causa de férias, né? Então, quarta-feira estarei de férias até o dia 31. Mas enquanto não, vamos conversando aqui, né? Aconteceu um episódio comigo que talvez faça sentido para você, e eu gostaria muito que pudesse, de repente, a experiência ser útil para a sua vida como foi para a minha. Eu estava dirigindo o carro, indo para o trabalho, chupando um pirulito e estou descendo. Quando o pirulito terminou, ou quando eu mordi e o palito ficou solto, eu fui jogar o palito no lixo do carro. Só que eu errei o lixo do carro e o palito caiu no chão do carro. E eu dirigindo, tentando abaixar para pegar o palito no chão para colocar no lixo. E nessa investida minha, na hora que eu dei por mim, eu tava em cima de um carrão chique. Sabe aqueles carros que se você bater nele, você vai ter que deixar o seu e ainda pagar mais uns 10 anos pra frente? Era isso. E eu tava numa velocidade considerável, pelo menos uns 40 a 50 km por hora. E tava muito perto do carro. Eu ia fatalmente afundar a traseira daquele carro. Então eu pisei no freio com toda a força e o carro parou, ficou como diz na gíria dos mecânicos, né? Uma folha de papel. Eu quase cheguei, quase afundei a traseira de um carrão por causa de um palito de pirulito que caiu no carro. Um excesso de preciosismo. Alguns metros depois, talvez 50 metros depois, por aí, tinha um semáforo, estava vermelho, então eu tive a tranquilidade de pegar o palito, colocar no lixo do carro e seguir viagem tranquilo. Mas isso me trouxe uma lição. Às vezes, a gente, por excesso de zelo, por demasia, a gente acaba errando, né? A gente acaba se dando mal. A gente acaba perdendo uma coisa grande, trazendo danos trazendo danos muito grandes por causa de coisas muito pequenas, né? Insignificantes. Para que serve para mim um palito um palito de pirulito? Por que não poderia esperar 2 minutos a mais para eu pegar esse palito e colocar no lixo? Não, mas eu quis colocar naquele momento, sabe? Um preciosismo com o tempo. A Bíblia vai falar o seguinte, vamos ver o que diz aqui Eclesiastes capítulo 7, versículo 16. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Então ele fala assim, ó, não seja justo em demasia, não seja justo demais. Não seja justo demais. Cuidado com o preciosismo, sabe? Às vezes a gente quer dar detalhes demais, quer falar demais, quer informar demais, né? E a gente se dá mal. Às vezes a gente quer ser bonzinho demais. Tudo que é em demasia faz mal. Ontem, na mensagem da noite, nós falamos um pouco sobre isso, né? Às vezes a gente vai muito na casa de alguém, a gente conversa muito com uma mesma pessoa. Tudo isso faz mal. Em algum momento isso vai encher, né? Vai encher. Então, não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. A gente quer mostrar demais conhecimento, né? Nesse quesito de querer ser bonzinho demais, já muitas vezes me dei mal, mas eu estou jurando para mim mesmo que não vou me dar mal mais. Muitas vezes eu me coloco na berlinda para salvar alguém. Eu me coloco para ser julgado para que alguém não seja julgado. Muitas vezes eu assumo a culpa de alguém que deveria assumir. Às vezes a pessoa chega para você com a carinha de cachorro que caiu da mudança, sabe? A pessoa chega para você com a carinha de santo assim, aí pede um dinheiro emprestado, ou pede um favor, pede assim aquele negócio assim que é quase impossível. Aí você fala, vou quebrar o galho do fulano. Mas na primeira oportunidade o fulano se levanta contra você como um inimigo. Já aconteceu isso contigo? Isso já aconteceu comigo. De vez em quando acontece isso comigo. A pessoa se levanta como um inimigo. É como se falasse, eu não pedi para você fazer isso, você fez o que você quis. Né? A ingratidão vem do lado de lá para cá, e te fere profundamente. Então não seja demasiado, porque tudo que em demasia faz mal e é ruim. Né? Seja justo, mas não demasiadamente justo. Seja justo. O que é seu, o que é do outro, do outro. O que é direito seu é direito seu, o que é direito do outro é direito do outro. Não fique levantando a mão para provar a coisa pro outro, quando o outro precisar provar a sua coisa, ele não vai provar não. Sabe? Às vezes a gente acha que ser cristão é ser bobo. E não é não.
né? A gente tem que ser prudente como a serpente, disse Jesus, né? Ele falou, seja manso, como a pomba, mas prudente como a serpente, né? A gente precisa ser prudente. A gente só pega a parte de ser manso como a pomba, mas não faz questão de ser prudente como a serpente. E aí a gente se dá mal. É aí que a gente afunda uma coisa grande por causa de uma coisa pequenininha, por causa de um excesso de preciosismo da nossa parte, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, né? A gente precisa tomar cuidado com isso. Hoje em dia as pessoas têm aparência de bondade, mas nega a eficácia da bondade, como diz as Escrituras, né? A Bíblia fala isso. Nos últimos dias viriam homens com aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, né? E a gente percebe as pessoas que negam a eficácia da piedade com o jeito como fala, a maneira como se aproximam, a maneira como vocifera, né? Elas vociferam. Quando pede favor, pede sorrindo, humilde, por favor. Mas na hora que você faz uma coisa que não agrada a pessoa, ela vocifera, ela grita, ela xinga, ela te ofende, ela não está nem aí, nem parece a mesma pessoa. Isso porque você foi em demasia, você riu demais, você foi bonzinho demais, né? E aí a pessoa acha que você é uma massa que pode ser manipulada na mão dela, né? A vida é assim. E ela é para ser vivida de uma maneira muito clara, muito objetiva. Não estou aqui com essa fala é, manifestando nenhum tipo de raiva, porque o que quer que seja, e muito menos tentando provocar raiva no coração de ninguém. Só estou tentando provocar prudência, né? O texto aqui é um texto de reflexão sobre prudência. Não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruiria a ti mesmo. O texto termina falando que quem é demasiado em tudo se destrói, né? E a gente não precisa disso. Nós somos chamados para construir, inclusive construir a nossa própria vida, né? Então, não há nada demais em você é, ser justo. Aliás, ser justo no sentido assim, não é nada demais você querer o que é seu, né? E dar o que é o do outro. Fim de conversa, né? Ah, eu vou dar um pouco mais pro outro. Será que ele faria isso por você? Quando você precisar, ele vai te dar? Conheço gente que me pediu dinheiro emprestado tem mais de 20 anos, nunca mais pagou. E finge que nada está acontecendo. Quando eu cobrei, ficou nervoso, bravo. Aí a gente releva, né, no excesso de justiça, mas fica no prejuízo. Então, para evitar esses transtornos, não empreste. É o que eu vou fazer mesmo, não empresto. Para evitar esses transtornos, não seja demasiadamente justo. Não, irmão, isso aqui não pode ser assim e não será assim. Enfim, né? Enfim, fica bom para todo mundo. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus nos abençoe, né, Carla? Carlinha, Jusilane, todo mundo aí. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos e que o Senhor nos conceda um dia, uma segunda-feira abençoada na presença dele.